Respondeu. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso? E quem Oi? pode fazer agora? Nossa, professor, olha, eu tinha esquecido também, viu? Sério, eu juro que eu esqueci. Menos 2 pontos, hein, Eduardo? Nossa, é porque não tem, tipo, data, sabe, para entregar. Aí quando tem data para entregar, aí chega um e-mail pra gente lembrando. Quando não tem, a gente esquece. Que Miguel é mais fraco, hein, Eduardo? Não, Oxe, professor, eu tenho certeza que não foi só eu que esqueci. que aluguelzinho mais fraco, hein, Eduardo? Meu Deus. Será que eu caio nessa, hein, Eduardo? Professor, Olha, agora na da hora que eu falei Eduarda, para você isso é que a atividade... verdade. Sério, gente, foi só eu que esqueci, pelo amor de Deus. Alguém fala aí também. Não, é, Eduarda, eu já esqueci uma vez. uma vez, né? Não Só tem agora. duas Mas, respostas, Eduardo, professor. vocês não Por aí são o senhor já advogados, tinha. vocês vão ser médicos, vocês vão ser médicos, vocês vão ser advogados, não. Então, vamos lá. Ó. Questão número 1, ok? Questão número 1 era uma questão em relação a múltipla escolha, né? Não era uma questão dissertativa, uma questão de múltipla escolha em relação ao captopril. Aí eu vou lendo aqui e aí a gente vai discutir, certo? Então, o captopril é um fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina. Sua principal indicação é para o tratamento de hipertensão arterial e, em alguns casos, insuficiência cardíaca. O captopril, em alguns pacientes, envolve um efeito adverso relacionado à tosse. O professor sempre fala do captopril em relação à tosse, muito, gente, em várias provas em vários contextos diferentes, seja prova de concurso, de residência, tudo. Por quê? Porque é um efeito adverso muito característico dele. Então, por isso que se toca muito nesse assunto. Então, é aquele tipo de questão que você não pode errar, porque é algo muito comentado, muito discutido sobre, né? Que é o efeito de hipersensibilidade que ele causa, ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, só para a gente ver qual que vocês marcaram. A resposta correta, eu acho que quem respondeu já aparece, depois na devolutiva do formulário, a resposta, né? Mas vamos discutir todas as questões. Letra A, pacientes idosos apresentam esse efeito adverso que em pacientes mais jovens não acontece, não está ligado à idade, né? Algumas situações pode estar sim ligada à idade, ligada a uma faixa etária, ligada a uma comorbidade básica. Mas no caso do efeito do captopril, não está relacionado à idade, e sim a forma com que o medicamento desempenha o seu mecanismo de ação, que a gente vai conversar, né? Então, essa não é correta, essa daqui está errada. Quando o paciente apresenta essa reação, mudamos o captopril por um beta-bloqueador, não é a mudança de primeira escolha, né? Essa não é a mudança mais característica. Por quê? Porque o captopril, ele tem como base ser um vasodilatador, né? O beta-bloqueador, o efeito primordial dele é diminuir o efeito simpático, né? É bloquear receptor adrenérgico, no caso beta-adrenérgico, principalmente. Então, são fármacos que eles não trabalham dentro da mesma via, né, no controle pressórico, né? São fármacos que atuam em vias diferentes. Né? Então, quando eu vou substituir uma droga, em função de um efeito colateral dela, normalmente eu vou procurar um fármaco que não possui esse efeito colateral, mas um fármaco que tem uma resposta farmacológica semelhante, certo? Porque a troca que você vai estar fazendo do captopril não é porque ele não tem eficácia terapêutica, em sim a troca que você está fazendo é porque ele está apresentando um efeito colateral. No caso, um efeito colateral já conhecido, certo? Então, não é a troca habitual, ok? A reação acontece pela baixa seletividade do captopril pela ECA, inibindo também a enzima análoga que degrada a bradicinina? Sim, né? Então, o captopril, ele, além de se ligar à enzima conversora de angiotensina, ele se liga também à bradicinase, que é uma enzima que está relacionada à degradação de bradicinina. Então, ocorre o aumento da concentração da bradicinina no trato respiratório superior e também aumento de prostaglandina, né? Principalmente prostaglandina E2. Então, esse é o efeito, né? Então, o captopril, ele leva esse efeito em relação à tosse por aumentar, né, os índices, no caso, a concentração de bradicinina, ok? Principalmente.
Letra D. O captopril, além de inibir a ECA, também inibe a enzima que produz bradicinina? Não, a enzima relacionada à degradação de bradicinina, né? Então tá errado. Esse efeito adverso só acontece em paciente que utiliza o medicamento a longo prazo? Não, esse efeito ele pode acontecer nos primeiros dias de uso do fármaco. O paciente começa a utilizar o medicamento, no quinto, sexto dia, ele começa a ter uma tosse, né? Ele vai procurar o médico e vai reclamar, ou ele vai procurar uma farmácia novamente, pensando que é uma tosse alérgica, pensando que é uma virose, pensando que ele está, né, tendo algum tipo de problema nesse sentido, ok? Então, normalmente, ele vai buscar achando que ele está com uma tosse em função de outro motivo. O paciente nunca liga que esse problema é relacionado ao medicamento, tá? Então, quem tem que fazer essa ligação direta ao medicamento é o médico ou o farmacêutico, se ele procurar lá na farmácia. Certo? Então, acho que bem tranquilo, acho que todo mundo conseguiu fazer de forma bem tranquila essa, porque é uma pergunta assim, bem fácil. Segunda, alguém tem dúvida sobre a primeira, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, eu fiquei só naquela questão da parte que ele fala sobre a degradação, sabe? Tipo, entre essa, a que era certa e a que estava embaixo dela, que falava que inibia também a enzima da bradicinina, que no caso você acabou de explicar que não é a enzima da bradicinina, né? Então, assim, ó, esse efeito adverso acontece em pacientes que utilizam medicamento a longo prazo. O captopril, além de inibir a ECA, inibe a enzima que produz bradicinina, né? Não é que produz, né? Na verdade, é que degrada, né? O captopril, ele inibe a ECA e inibe a enzima que degrada a bradicinina. É, porque eu acho que eu associei essa palavra de degradação com diminuição, porque no caso ele vai acumular vai fazer um acúmulo, né, de bradicinina. Aí eu acho que eu associei. Mas tá bom, obrigada. Porque Entendi agora. Se fosse o medicamento, por exemplo, se ele inibisse a enzima que produz a bradicinina, então, no caso, ele diminuiria a concentração de bradicinina, porque você diminuiria a produção dela. E, na verdade, é o contrário, você inibe degradação, né? A concentração de bradicinina acumulada, ela não vai ser degradada, então ela vai se acumular por esse motivo. Entendi. Então, vamos lá. Então, o coração é um órgão muscular contrátil, constituído por duas bombas separadas por um septo vertical, um lado direito e outro lado esquerdo, cuja função é impulsionar o sangue que leva oxigênio e nutrientes para todas as células do organismo pelo sistema arterial e o traz de volta pelas veias. Anatomicamente, cada uma das bombas apresenta uma câmara superior chamada átrio, outra ou aurícula e uma câmara inferior chamada ventrículo. Sobre a classificação dos medicamentos antiarrítmicos, podemos afirmar que, né, então, a pergunta em relação a antiarrítmicos. Então, vamos lá. Os antiarrítmicos de classe 1 funcionam pelo bloqueio, né? São antagonistas seletivos dos canais de sódio, né? Os quais são proteínas de membrana presente em grande número em cada célula muscular cardíaca. Este bloqueio propaga o início do potencial de ação que inicia a concentração da célula? Não, este bloqueio não propaga, né? Esse bloqueio bloqueia a propagação, ok? Então, não vai haver propagação, tá? Então, o bloqueio que acontece em função da ação antagonista não vai gerar uma propagação de potencial de ação, então, e sim uma inibição da propagação do potencial de ação. Então, a resposta aqui está errada. O verapamil é uma fenilalanina que atua ativando os canais de cálcio e antiarrítmico de classe 4. Verapamil é de classe 4? Primeira coisa que eu tenho que pensar, né? A gente tem que lembrar lá de classe 1, canais de sódio, classe 2, beta-bloque, classe 3, potássio, classe 4, cálcio. Verapamil está relacionado aos canais de cálcio? Sim, né? Usado no controle da arritmia supraventricular, no manejo da angina de hipertensão. Prova advinda de revisão sistemática que revela que verapamil é efetivo no tratamento da arritmia supraventricular, apesar do risco de hipotensão. Tá certo ou errado, pessoal? Errada. Por quê? Ele não ativa, ele inibe os canais de cálcio. Exatamente. Ô, professor. Então, oi. Na primeira ali, falando sobre os antiarrítmicos classe 1, eles são seletivos os canais de sódio? Não entendi. Ali, na primeira frase, na primeira alternativa, né, no caso, fala que eles são mais seletivos, sim, de canais de sódio. Eles são mais seletivos de canais de sódio. E em relação a ser mais seletivos de canais de sódio, tá certo. Ah, tá certo esse termo? Eles são mais seletivos de canais de sódio, sim. Tá? Agora, não para promover propagação do potencial de ação, e sim inibição da propagação.
Entendi, tá? beleza. Valeu. Igual aqui, verapamil atua ativando os canais de cálcio? Não, ele é antagonista dos canais de cálcio, né? Ele é antagonista, ok? Propanolol é beta-bloqueador não cardioseletivo? Certo, ele não é cardioseletivo, né? Ele se liga em vários receptores adrenérgicos, no caso beta. Usado no manejo da hipertensão, angina, infarto e miocárdio e arritmia cardíaca, o propanolol é considerado um antiarrítmico da classe 3? Não, ele faz parte de antiarrítmico da classe 2. Né? Classe 3 está relacionado aos canais de potássio. Prova sugere sua aplicação na prevenção da fibrilação atrial após a ponte da artéria coronária, quando associada a miodarona no tratamento sintomático da taquicardia postural ortostática. Isso aqui sim está correto, porém, ele não é considerado um antiarrítmico de classe 3, sim de classe 2. Então, vamos lá para a próxima. O íon cálcio é um importante mensageiro intracelular. Eu mostrei para vocês até no início da aula, né, a importância do cálcio na concentração, na contração, perdão, e no relaxamento, a entrada de cálcio, né, a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático, as faíscas de cálcio, cálcio se ligando à troponina, contração da musculatura. Depois o cálcio se desliga da troponina. O cálcio ele é recaptado novamente por retículo sarcoplasmático através de uma troca de sódio e cálcio, ele consegue sair da célula e aí diminuir a concentração intracelular de cálcio. Então, o cálcio ele está totalmente ligado a esse metabolismo em relação à contração, em relação ao relaxamento. Isso precisa estar bem claro, né? Eu preciso entender que a função dele é vital, né? Então, aqui está correto, e um cálcio é importante, mensageiro intracelular, sendo fundamental nos mecanismos de gestação e contração da musculatura do miocárdio e dos vasos. Além disso, uma corrente de cálcio é necessária para a ativação do marca-passo nosso sinoatrial e do sistema de condução atroventricular. O nifedipino é um antagonista dos canais de cálcio? Sim, falei dele, né, na aula. Vem sendo empregado no tratamento da hipertensão arterial. O nifedipino, lodipino e verapamil são alguns fármacos que se enquadram nos antiarrítmicos de classe 4? Sim. Se a pergunta falasse assim, o nifedipino, lodipino, verapamil tem a mesma seletividade em função das fibras de musculatura? Não. Né? O nifedipino, lodipino está mais relacionado a canais de cálcio relacionado à musculatura lisa. O verapamil ele tem mais seletividade de músculo cardíaco. Mas aqui não falou sobre seletividade. Aqui só falou se eles são antagonistas de canais de cálcio. São. Todos estão dentro do mesmo grupo. Mas quando eu avalio seletividade, eles têm a mesma seletividade? Não. Então, tem que tomar muito cuidado com a pergunta. É a mesma coisa eu falar assim, ó, propanolol, atenolol, metoprolol, carvedilol são beta-bloqueadores? Sim. Todos eles têm a mesma seletividade? Não. Certo? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas esse aqui está perfeito, certinho. O último, os antiarrítmicos de classe 2, inibe a entrada de potássio no miócito, já está errado de cara. Né? Os antagonistas de classe 2 são os beta-bloqueadores, né? Os antiarrítmicos de classe 3 que estão relacionados aos canais de potássio. Ok? Então, também, tranquilo, moleza, fácil. Mais fácil que isso, impossível. O professor caiu, saiu da sala? Deve ter caído a internet dele. Acho que foi, pensei que fosse eu, tinha até saído e voltei.
Voltei, pessoal. Consegui entrar. A internet, eu estou hoje aqui na faculdade, eu estou dando aula para vocês da faculdade. Ontem a faculdade ficou sem internet. Agora a internet daqui da faculdade caiu de novo. Eu acho que está tendo algum problema. Eu estou usando agora a internet do meu celular. Estou roteando do meu celular. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, Sim, tranquilo. prof. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se o internet celular não é muito boa, não, mas vamos ver se vai dar certo. Se começar a falhar, vocês me avisem, tá? Vocês não conseguiram ouvir, então, eu lendo a questão aqui. Agora, a próxima. Conseguiram? Não, deu não. Acho que não, professor. Não, então vamos lá. Então, vou ler novamente aqui. Então, os fármacos que atuam sobre o sistema adrenérgico são uma escolha terapêutica para o tratamento farmacológico da hipertensão. Descreve o mecanismo de ação do carvedilol e propanolol, relatando a importância dos fármacos no controle da hipertensão arterial sistêmica, suas classes farmacológicas e principais reações adversas. Então, assim, a primeira pergunta. Carvedilol e propanolol fazem parte de qual grupo terapêutico em relação ao tratamento da hipertensão? Antiarrítmicos classe 2. Eles são antiarrítmicos classe 2, enquadrados como beta-bloqueadores, certo? Isso. Isso, beta-bloqueadores, né? E também classificados como antiarrítmicos classe 2. Eles possuem o mesmo mecanismo de ação? Sim ou não? Parecidos, mas não igual. Não igual. Então, vocês conseguem diferenciar para mim? Quem consegue falar para mim diferenciar? Principal, assim, que vocês podem relatar aqui para mim. A questão dos receptores, professor? Isso. Qual que é a diferença principal? O propanolol, ele é antagonista do beta 1 e do beta 2. Já o carvedilol, ele é do beta 1, beta 2 e alfa 1. Exatamente. Esse é o principal, né? Eu preciso entender que o propanolol, ele atua mais em relação ao ritmo cardíaco, né? Ele vai interferir sobre o ritmo cardíaco, ele vai interferir também sobre outros tecidos, porque ele não tem seletividade. Então, em relação ao pulmão, ele pode levar a uma broncoconstrição. Ele vai interferir sobre a produção de renina, né, que vai interferir, obviamente, na retenção de sal e de água, por causa da diminuição da renina, diminuição da aldosterona. Só que o carvedilol, ele consegue também trazer uma vasodilatação, né? Então, ele consegue diminuir a resistência vascular periférica. Então, além de ele trazer, né, um ajuste do débito cardíaco, do ritmo cardíaco, ele também consegue diminuir a resistência vascular periférica em função da vasodilatação que ele promove. Então, ele tem esse efeito mais amplo, né? A gente pode falar dessa forma, em função de se ligar tanto em receptor beta como em receptor alfa, né? Ele tem essas duas ações combinadas, ok? Então, isso precisa ser descrito, óbvio, na resposta, né? Porque são as duas principais diferenças, né, que a gente vai ter. Professor, só poderia liberar o feedback para termos acesso à nossa resposta? Ah, eu não coloquei aqui. Eu não coloquei porque eu ia fazer esse bate-bola, Tereza. Eu não coloquei aqui, tá? Eu não coloquei uma resposta pronta para mandar, mas eu posso fazer se vocês quiserem. Mas como eu ia responder junto com vocês, eu não coloquei aqui dentro do questionário um feedback pronto para envio, não, tá? Porque eu ia estar respondendo junto com vocês. Beleza? sim. A intenção era a gente ir trabalhando depois junto aí a resposta, ok? Mas assim, professor, o que não pode faltar numa pergunta dessa na minha prova? A clareza de entender que os dois, mesmo sendo beta-bloqueadores, eles não têm o mesmo mecanismo de ação. Você não pode achar que o mecanismo de um é o mecanismo de outro e achar que eles vão promover o mesmo efeito em relação à hipertensão. Várias provas, quando eu coloco esse tipo de pergunta, exemplo, eu coloco lá propanolol, metoprolol, propanolol, carvedilol, propanolol, bisoprolol. Colocam que eles são beta-bloqueadores, antagonizam receptores beta, promovem o mesmo efeito. Não, gente. Eles promovem efeitos distintos, tá? Os efeitos são distintos, ok? Lembrando que o receptor beta, ele é um receptor metabotrópico, né? Ele é um receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. Vamos lá para a próxima. A necessidade de tratamento das arritmias depende dos sintomas e da gravidade da arritmia. O tratamento é direcionado às causas. Se necessário, utiliza-se terapia antiarrítmica direta, incluindo antiarrítmico. O verapamil e o diltiazem são antiarrítmicos. Descreve o mecanismo de ação dos fármacos citados e suas diferenças farmacológicas. Quem fez?
pode falar para a gente? Alguém? Então, eles são antiarrítmicos de classe 4. Eles agem como bloqueadores do canal de cálcio cardíaco em tecidos nodais. Aí eles vão fazer a diminuição da frequência cardíaca, o aumento do automatismo cardíaco, diminuição da velocidade da condução nodal, aumento do intervalo PR e aumento da refratariedade do nódulo atrioventricular. Isso. Em relação à seletividade, os dois possuem a mesma seletividade ou são um pouco diferentes? São um pouco diferentes. O verapamil ele tem maior seletividade pelo músculo liso e o diltiazem pelo músculo cardíaco. Certeza absoluta? Prof, eu achei outra coisa. Eu achei que o verapamil ele vai apresentar maior ação no coração do que no músculo liso vascular. Diferente do nifedipino, que vai fazer o contrário, vai bloquear o canal de cálcio, exercendo mais efeito no músculo liso vascular do que no coração. E o diltiazem, ele vai ter uma ação intermediária entre eles dois. Exatamente, é isso aí, tá? As gidopirimidinas que a gente chama, né, que entra lá o nifedipino, o nodipino, o modipino, eles são mais seletivos de musculatura lisa, né? Então eles promovem mais vasodilatação. Então eles têm um efeito de diminuição da pressão arterial sistêmica por diminuir resistência vascular periférica. Já o verapamil, ele possui aquele efeito cronotrópico e onotrópico negativo, né? Ele antagoniza mais canais de cálcio relacionados ao músculo cardíaco. E o diltiazem, ele tem uma seletividade intermediária, né? Ele age tanto em relação aos mesmos canais do verapamil como do nifedipino, nodipino ou qualquer um da classe. Então ele fica dentro desse meio termo. E isso é importante para entender assim, qual o efeito que você quer. Você quer interferir mais sobre prolongar, né, o prolongamento entre um batimento e o outro, o efeito platô, né, aquele tempo ali platô, ou você quer interferir em vasodilatação? Qual é o efeito que você quer proporcionar no paciente, né? E aí você precisa compreender. Não, eu quero diminuir o tempo de entrada e saída de íons, né, do tecido cardíaco, né? Eu quero interferir em vasodilatação. Então, dependendo do efeito que você quer no paciente, o fármaco que você vai utilizar em relação à seletividade dele. Eu quero uma maior vasodilatação. Eu tenho lá o nifedipino. Eu quero ter um efeito maior sobre o tecido cardíaco, um efeito cronotrópico negativo ou um efeito ionotrópico negativo, então eu vou entrar com verapamil. Então a escolha é baseada no que você quer como resposta, né? Então eu coloco muitos medicamentos para que você possa compreender que eles são diferentes, dependendo da resposta que você quer, né, ou que o medicamento que você vai estar empregando. E por último... Oi, pode falar. Eu tinha uma dúvida sobre essa, que eu tinha lido que ambos eles têm essa propriedade inotrópica negativa e aí eles são contraindicados em pacientes com função cardíaca deprimida pré-existente. Aí eu queria saber essa correlação dessa parte inotrópica negativa com essa função cardíaca já porque se o paciente ele tem, né, já uma deficiência em poder em relação à contração, e se você antagoniza isso, dependendo do paciente, você pode prejudicar, né? Porque se você aumenta esse intervalo e o paciente já tem um problema em relação à contração da musculatura, né, você vai diminuir a capacidade do coração contrair, né? Então, um tecido já deficiente em função de algum problema que o paciente já tenha, você pode agravar ainda mais uma insuficiência cardíaca que o paciente tem. A mesma situação em relação a beta-bloqueadores. Dependendo do dano que o paciente tem nesse miocárdio, normalmente o beta-bloqueador ele não é muito indicado. Em algumas situações pode ser utilizado, em algumas situações não é muito indicado, em função de diminuir essa função do sistema simpático, porque pode gerar uma bradicardia e aquele tecido que já tem dificuldade de contração, né, de força de contração, ele pode perder ainda mais essa capacidade e gerar um dano maior em função
né, ao ICC do paciente. Aí é melhor usar um diurético, é melhor usar um IECA, é melhor usar um BRA, né, um outro medicamento do que está introduzindo, aí, no caso, um beta-block ou um antagonista de canal de cálcio. Certo? Entendi, obrigada. Então, vamos lá. Então, a pressão arterial pode ser definida como a força que o sangue, impulsionado pelo coração, exerce contra as paredes das artérias por onde circula. É isso aqui que eu sempre falo para você, que está relacionado à resistência, né? Quanto maior concentração de sangue, mais volume dentro do vaso, maior atrito, né, vai ter entre o sangue e a parede e o endotélio vascular. Uma pressão é indispensável para que este possa circular até os capilares e alcançar todos os tecidos periféricos. O aparelho cardiovascular é um sistema fechado, também o qual o sangue circula de maneira praticamente constante, graças à ação impulsionadora do coração. De acordo com a forma, o coração atua a um ritmo básico de 60 a 80 impulsos por minuto. A resistência vascular periférica, ou seja, a oposição dos vasos sanguíneos que podem estar mais ou menos contraídos ou dilatados, a circulação do sangue é fator importante na hipertensão. Qual a importância dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2 no tratamento farmacológico da resistência vascular periférica? Descreva o mecanismo de ação da classe. Minha pergunta bem tranquila. Eu acho que todo mundo conseguiu entender bem. Quem puder responder aí, ajudar. Professor, Oi, pode falar. tá conseguindo ouvir? Ou sim. Tá. Para responder essa questão, primeiro, qual a importância deles é porque, primeiro, eles ligam os receptores AT1 com alta afinidade, né? Muito mais seletivos para o AT1 do que para o AT2. E os bloqueadores receptores de angiotensina 2, eles não exercem nenhum efeito agonista. É importante citar isso porque eles só inibem os efeitos biológicos da angiotensina 2. E tais efeitos, eles podem são vários, né? Aí o que eles fazem? Eles inibem a contração do músculo liso vascular, também as respostas pressoras, tanto a rápida quanto a lenta, inibe o mecanismo da sede, a liberação de vasopressina, a secreção da aldosterona, faz com que as catecolaminas não sejam liberadas pelas suprarrenais, não tem aumento da neurotransmissão noradrenérgica, eles inibem também, assim como inibe o aumento do tônus simpático, inibem também alterações da função renal e hiperplasia e hipertrofia das células. Show de bola. Então, os BRA, né, que são conhecidos dessa forma, né, que são os bloqueadores de receptor de angiotensina 2 ou, né, os antagonistas de receptor AT1, são fármacos normalmente utilizados principalmente para substituir, né, os inibidores da ECA, né, naquelas situações que nós já conversamos, pacientes que têm normalmente tosse, né, em função do aumento de bradicimina, só que hoje eles vêm realmente sendo utilizados como primeira escolha mesmo, né? Alguns cardiologistas preferem utilizar um BRA do que o IECA. Então, eles vêm aumentando, por quê? Eles bloqueiam tanto a angiotensina 2 produzida no pulmão, como produzida em outro tecido. Então, eles conseguem bloquear a angiotensina independente do tecido onde foi produzido, né? Então, é um efeito muito importante. Dentro da classe, nós temos a losartana, a telmisartana, né, a valsartana, que são alguns fármacos. Entre elas, muda basicamente, né, a sua meia-vida farmacocinética. A afinidade pelos receptores basicamente não muda entre as classes, né, a afinidade basicamente é a mesma, mas a farmacocinética muda em relação ao tempo de meia-vida, né? São fármacos amplamente seguros, hoje bastante utilizados tanto em monoterapia como em terapia combinada com diurético, seja usado com tiazídico ou um diurético de alça, né? E o restante, o colega já colocou aí, tá? Então, pessoal, 5 questões só para vocês terem uma noção de perguntas que a gente pode ter na prova. Eu acho que esse tipo de pergunta vai habituando vocês a entender o nível de resposta. Gente, vocês viram que as respostas não são longas, absurdas, são 3, 4, 5 linhas, muitas vezes você já responde, tá? Então, assim, não adianta fazer Ctrl+F, Ctrl+V, DICPAD e tirar 0. É só estudar e responder o que eu estou perguntando, né?
pegar, querer colocar uma resposta lá de 20 linhas, de coisa que eu nem coloquei, é óbvio que eu vou saber que não foi você que fez aquilo. Né? Não estou subestimando a inteligência de ninguém, pelo contrário. Né? Mas, assim, colocar coisas lá que a gente vê na cara que é um plágio. Então, nós já conversamos sobre isso. Já estou colocando aqui bem definido mais ou menos como é que vai ser nossas perguntas, que é basicamente o que nós tivemos, tanto na N1 como na N2. O modelo de pergunta é muito parecido. Né? Normalmente, as minhas provas, o modelo é parecido, obviamente vai mudando o conteúdo, certo? Deixa eu só interromper aqui, voltar. Deixa eu compartilhar aqui Professor, com vocês outra coisa. Pode falando, que eu estou ouvindo. Pode falar. quanto aos fármacos beta-adrenérgicos, eles estão num capítulo lá de neuro, né? Quanto a fármacos adrenérgicos. E lá ele traz sobre os fármacos alfa-adrenérgicos. Tem que dar uma olhada neles também ou não precisa dar tanto foco? Não entendi, não, porque deu uma cortadinha. No capítulo lá no Goodman, que fala sobre os betas adrenérgicos, os fármacos, ele também fala sobre o alfa, os fármacos alfa-adrenérgicos. Tá. Só em relação a alfa, a gente vai ver só os que a gente acabou de conversar aqui, né, o carvedilol, que tem uma ação em relação ao receptor alfa, a clonidina e a metildopa, só a clonidina e metildopa. Eu vou abrir na aula de finalizar, a gente vai conversar um pouquinho sobre a clonidina e a metildopa. Principalmente a metildopa em função de eclâmpsia, paciente grávida, parte de obstetrícia. Porque, na verdade, eu já tinha citado ela, né? Eu já tinha falado. Mas só esses dois, o restante a gente não vai entrar, não. Tá bom? Tá bom. Fechou. Valeu. Valeu. Só um pouquinho. Professor, Pode falar, tô ouvindo. o que faz um médico não prescrever esse nebivolol e prescrever, por exemplo, o propranolol no lugar dele? Função de custo, acesso, preço, certo? Por que se hoje eu tenho fármacos mais seletivos, que vai ter menos efeitos colaterais, porque eu continuo prescrevendo fármacos mais arcaicos, mais antigos, por causa de acesso. Né? Você pega dependendo do programa aí, o propanolol você tem amplamente no SUS. Mesmo se o paciente não encontrar no SUS, ele vai comprar uma caixa de propanolol aí, às vezes ele vai gastar R$ 5, R$ 4, R$ 7 para comprar um propanolol. Uma caixa de captopril custa R$ 5, R$ 6. Aí o paciente vai lá comprar um ramipril, já ele paga 40, 50, ele vai comprar um metoprolol, ele vai pagar R$ 80 numa caixa. Então, a gente sempre pensa acesso, né? A gente pensa muito em acesso, né, em relação a medicamento. Nem sempre você vai só indicar aquele fármaco mais novo no mercado, a nova alternativa terapêutica que saiu. Você vai usar aquela ali em algumas situações específicas. Os medicamentos mais antigos, eles continuam sendo utilizados. Aí é óbvio, né, que se o seu paciente ele já usou aqueles fármacos que não deu muito certo, e aí os fármacos mais novos no mercado é uma alternativa para melhorar, né, a resposta terapêutica, aí você vai introduzir, vai conversar com o paciente, que aquele medicamento não está dentro da Rename, que normalmente ele não vai encontrar em postinho de saúde, mas que é importante ele comprar porque é o que tem de melhor para que ele possa ter uma resposta, né, melhor em relação à patologia dele. Então, aí vai ter que ser uma conversa, mas basicamente parte dessa premissa. Tranquilo, obrigado. Certo? Estão ouvindo? Oi. Estão ouvindo? Tem alguém conseguindo ouvir? Tá cortando um pouco. Tá cortando um pouquinho? Melhorou. Eu só quero mostrar para vocês, para finalizar, só uma coisa, tá? Quero mostrar o caso clínico que eu vou postar para vocês, para a gente que nós vamos fazer. Nós vamos ter dois casos, um está aqui, mas ele não está cuidado. Eu vou postar no mural lá agora para vocês, só vou dar uma ajustada. São dois casos clínicos,
Eu vou estar postando o mural, a gente vai estar conversando na próxima aula sobre eles, a gente vai fechar ali em relação ao caso, tentar alinhar, se ficar faltando alguma coisa, a gente pega dentro da aula expositiva e a gente ajusta. Mas eu vou estar mandando ele para vocês agora, para vocês estudar. Na próxima aula eu vou estar fazendo perguntas, tá, pessoal, dentro dos grupos. Eu preciso ver a participação de todo mundo, então estudem o material. Nós já conversamos bastante, fizemos aula expositiva, a gente já conversou bastante, já fizemos outros casos, já fizemos atividade. Então, todo mundo estuda bastante para que na próxima aula, na quinta-feira, a gente consiga fazer um bate-bola aí, entendendo? E todo mundo esteja afiado, peça para todo mundo participar da aula, entrar na aula, para depois não ficar com falta, ficar sem participação e não perder nota, tá? Mas eu vou mandar aqui no mural agora, lá no Classroom, para vocês poderem ter acesso lá, tá? Só vou fazer um ajuste aqui de mão. Beleza? No mais, gente, quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se tiver alguma pergunta que eu puder ajudar. Se não tiver, até mais para vocês. Fechou? Então, tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima, tá? Valeu, professor. Falou, professor. Até mais.